Olá, crianças, tudo bem? Olha, hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre a vida de Jesus. Nas últimas semanas, nós temos aprendido tudo o que Jesus ensinou, o que ele falou a respeito de Deus, o que ele falou a respeito de sua missão, e nós vamos continuar hoje também. O versículo de memorização dessa semana está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, e diz assim: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Então vamos continuar a nossa história. Muito bem, Jesus estava caminhando pelas cidades até chegar em Jerusalém. Ele tinha uma missão de falar do amor de Deus para aquelas pessoas e falar sobre a missão dele, que era o Messias. Ele era o Messias, o Salvador do mundo. Ele ia explicar isso para eles e ia cumprir isso, né? A gente sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Então, antes disso acontecer, ele participou de vários momentos com várias pessoas e vários discípulos que ele fez. E discípulo eram aquelas pessoas que ele ensinavam para ensinar outros. Então ele participou com esses discípulos de vários momentos de ensino. E um dia ele decidiu chamar todos aqueles discípulos e dentre eles escolher 12 para serem chamados de apóstolos. Esses 12 iriam andar com Jesus bem de pertinho. Então o que Jesus fez? Jesus escolheu um monte lá perto de Jerusalém e ele pegou, foi ali e sentou ali. Sentou lá e ele chamou todos os discípulos e dentre eles ele escolheu 12. O nome desses 12 era Pedro, que era chamado Simão, antes de ser chamado Pedro, foi o próprio Jesus que mudou o nome dele. O outro era André, irmão de Pedro. Aí depois o outro era Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, outro Simão, mas que tinha o apelido de Zelote, o Judas, filho do Tiago, e um outro Judas chamado Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus. Muito bem, então Jesus, depois que estava com os 12 apóstolos que ele tinha escolhido e mais uma multidão de gente que começou a chegar perto, porque eles, quando sabiam que Jesus estava por perto, muitas pessoas se aproximavam, porque sabiam que Jesus ia ensinar coisas lindas a respeito de Deus, como a gente aprendeu que ele tem feito até agora nas nossas histórias. Mas nesse dia foi um dia muito importante e esse dia ele ensinou tantas coisas que esse dia foi chamado o dia do Sermão do Monte. E hoje a gente vai aprender um pouquinho das coisas que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, quando ele fez esse sermão. Sermão é igual uma pregação que o pastor faz lá na igreja. A primeira coisa que Jesus ensinou foi sobre as bem-aventuranças. Sabe o que é ser bem-aventurado? É ser muito feliz. Então Jesus ensinou que felizes ou bem-aventurados eram os pobres de espírito, pois o reino dos céus pertencia a eles. Jesus ensinou que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Ele ensinou também que felizes são os que têm coração puro, porque eles verão a Deus. E ele ensinou muitas outras bem-aventuranças, ou seja, muitas outras coisas que faz a pessoa muito feliz. Depois ele ensinou para todas aquelas pessoas que o verdadeiro seguidor de Jesus, aquele que tem Jesus no coração, ele deve ser o sal da terra e a luz do mundo, pregando o evangelho para as pessoas. Depois Jesus ensinou que a gente não deve se vingar, ninguém deve querer se vingar do outro, muito pelo contrário, se alguém pedir para você andar
uma milha, 1 quilômetro, você deve andar 2, deve ajudar mais do que a pessoa está esperando. Depois, Jesus ensinou que quando você for ajudar alguém e ele quer e Deus se agrada que a gente ajude as pessoas, a gente não deve fazer isso esperando alguma coisa em troca, não. A gente deve fazer isso de todo o coração e quem vai nos recompensar é Deus que está no céu. Jesus também ensinou para eles a respeito de oração. Ele disse assim: quando vocês quiserem orar, não precisa se chegar e mostrar para todo mundo: eu sei orar, como os fariseus fazem, que eram os religiosos. Não era a verdadeira oração deles. Ele falou: entra no seu quarto e ore de todo o coração ao seu Deus e ele vai te ouvir. E por fim, a última lição que ele ensinou lá no Sermão do Monte, eles chamavam de a regra de ouro. Essa lição diz assim, ele falou, Jesus: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Ou seja, tudo que você gostaria que as pessoas fizessem para você, o jeito que você gostaria de ser tratado, você tem que tratar as outras pessoas, porque esses são os maiores mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo. E essas coisas que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte para aquelas pessoas, crianças, servem para nós também hoje. Então hoje nós devemos pensar muito bem a respeito disso que Jesus ensinou, para que a gente faça também. Vamos combinar uma coisa? Vamos fazer os devocionais dessa semana, e nos devocionais dessa semana vocês vão aprender tudo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, e assim vocês podem praticar, tá bom? Um beijo para vocês e até domingo. Tchau!